sou a Jéssica, professora de Psicologia na FAFIP-FUNEP. E essa é a segunda temporada do Pode Psi Pensar, podcast do nosso curso de Psicologia. Assim como na primeira temporada, nesses 4 episódios, a gente segue aprofundando questões sobre a adolescência. E aqui, quem produz esses conteúdos é a turma de 2024 do 4º semestre de Psicologia, na disciplina de Extensão 4, Atividades Integradas. Se você está conhecendo a gente agora, talvez seja interessante voltar lá na primeira temporada, nem que for só no primeiro episódio. Lá, a gente explica melhor sobre a construção social da adolescência. Isso vai ajudar a entender como é que a gente vem trabalhando os temas que são social e culturalmente associados à adolescência. Vamos saber mais sobre isso? Então vem com a gente! Neste 4º e último episódio da segunda temporada, a gente traz um tema que diz respeito a todas as pessoas, mas que pode afetar adolescentes de modo mais intenso, em função das transformações do corpo e dos papéis sociais que costumam acontecer na adolescência. Vamos falar de padrões de beleza, dando destaque ao fato de que eles são construídos, ou seja, são estabelecidos como modelos ideais e têm diferentes características em diferentes épocas e em diferentes sociedades. Mas o que sempre acontece quando se trata de padrões de beleza é o quão distante eles são da vida real e da diversidade real dos corpos e das belezas das pessoas. Esse modelo vai se tornando algo a ser alcançado, custe o que custar, movimentando toda uma indústria da moda, de cosméticos e até de procedimentos cirúrgicos. E as pessoas vão ficando cada vez mais parecidas com filtros de Instagram. É importante a gente parar para pensar sobre isso, refletindo sobre como os nossos sentidos são educados para achar algo bonito ou não. E claro, para pensar as dinâmicas de poder e de discriminação que estão envolvidas nesse processo. Afinal, há tantos corpos e belezas quantas pessoas existem no mundo. E valorizar essa diversidade é fundamental para a construção de uma sociedade mais humana. Continue pensando com a gente. Olá, pessoal! Eu sou a Caende, estudante do 4º semestre de Psicologia. Oi, gente! Eu sou a Camila e também sou da turma do 4º semestre. E eu sou a Giovana. Eu sou a Maria e hoje estaremos aqui para conversar sobre padrões de beleza. Eu sou o André e estou aqui para ajudar a pensar que o padrão de beleza não é algo que afeta só o gênero feminino. A gente precisa pensar sobre padrões e como eles afetam o modo de ser e estar no mundo de todas as pessoas. Isso mesmo, gente! Vamos começar problematizando que o padrão de beleza é uma criação social. Quer dizer, não é natural ou automático a gente julgar algo como bonito ou feio. Os padrões de beleza são coerentes com a cultura na qual eles são construídos. Sua existência tem a ver com um momento histórico e eles não são universais, ou seja, não são iguais para todo mundo em todas as épocas. Além disso, suas mudanças são constantes, associadas a princípios culturais, históricos e sociais. A história da beleza, como nos conta George Vigarello, ao contrário do senso comum, não envolve apenas a aparência física ou recai somente sobre a mulher, como geralmente a gente tende a pensar. No contexto histórico, o belo foi por muitos séculos uma qualidade designada ao homem e não à mulher, visto que a beleza feminina na Grécia Antiga era na construção das ideias, dos pensamentos, que eram atividades restritas aos homens. No século V a.C., na época da ascensão de Atenas, os gregos tinham um jeito de conceber as artes, em particular os monumentos e as pinturas,
de tal modo que essas figuras retratavam o padrão de beleza na estrutura do ser humano belo. Essas obras realçavam a harmonia das partes do corpo humano. Para os gregos antigos, a beleza não estava no corpo feminino. Ela era uma qualidade do corpo masculino, mais especialmente do homem rico, másculo e grego. Afinal, naquela sociedade, somente o homem tinha direito à cidadania, isto é, à vida política. As mulheres gregas romanas usavam túnicas que cobriam todo o corpo, que fazia ser difícil imaginar como essas mulheres se viam e se percebiam. Na Idade Medieval e no começo da modernidade, o corpo da mulher foi sendo censurado, inclusive o da obesa. O historiador Corbyn, num texto chamado O Segredo do Indivíduo, lembra que, até nos momentos de banho das mulheres, estavam sendo repletos de censuras e impedimentos. Com o avanço da Revolução Industrial, do capitalismo e da burguesia, a mulher foi ficando cada vez mais restrita aos serviços domésticos. Quanto ao homem, coube o lugar na produção, no espaço público, nos espaços do poder e das atitudes a serem tomadas. Nessa época, os homens burgueses deixam os trajes a rigor e passam a vestir-se com roupas mais adequadas para o mundo dos negócios. E as mulheres vestiam-se com espartilho, refletindo assim o poder e o sucesso do marido. Os espartilhos tornaram-se peças necessárias para as mulheres no século XIX, melhorando a postura física, levantando os seios e afinando a cintura do corpo feminino e indicando, então, um padrão a ser desejado e alcançado. Nossa, e esses espartilhos deviam ser muito desconfortáveis, lembrando aquela máxima de que mulher para ficar bonita tem que sofrer. O que às vezes ainda acontece hoje em dia, como por exemplo, quando um salto está na moda e mesmo sendo desconfortável, nós queremos comprar e tentamos usar. Acho que tem muita influência da publicidade nisso, ainda mais hoje em dia, que a publicidade fica na palma da nossa mão, em todas as mídias, nos nossos smartphones. Então, e parece que mesmo com as transformações desses padrões, algo desse sofrimento em se ajustar sempre está presente. O padrão de beleza da mulher no século XX, por exemplo, passou por muitas mudanças entre as décadas de 1920 e de 1930. As mulheres começaram a ser admitidas no mercado de trabalho e assim adotaram um visual andrógeno para se tornarem mais parecidas com um homem, escondendo suas curvas com vestidos de corte reto e os cabelos curtos. Foi assim construído um outro padrão de beleza da época. Nas décadas de 1940 e 1960, o padrão de beleza teve outra transformação com o progresso da indústria cinematográfica de Hollywood, em que a mulher exibia-se em uma aparência mais sexy e cheia de curvas, sendo o auge da formosura da época feminina. Em virtude dessa exposição da beleza feminina,
Com curvas marcantes, a indústria da moda passou a valorizar a figura infantil e masculina, como da inglesa Twig, a modelo da década de 1960, com maior destaque para seus cabelos curtos e sua silhueta com menos curvas. Já na década de 1990, surgiram modelos que estabeleceram padrões de beleza com mulheres magras, altas e com seios volumosos, sendo na história da beleza o padrão que causou maior impacto na saúde física e mental das mulheres mais jovens, que ficaram focadas em atingir o corpo magérrimo exibido pelas modelos. Nesse contexto, foi comum desenvolverem transtornos alimentares, sendo um deles a anorexia. Transtornos dessa ordem podem levar até a morte por desnutrição. Atualmente, observamos um novo padrão de beleza feminino. Mulheres famosas com seus corpos, braços e coxas definidos, esculpidos pelos exercícios físicos nas academias, com destaque nas mídias, falando em nome de uma vida mais saudável e voltada para o bem-estar físico e mental. Mas será mesmo que é saudável? Ou que esse é o único modo de ser saudável? E se for, será que isso é acessível para a maioria das pessoas? Pois é, mesmo pagar uma academia, ter tempos para atividades físicas, tudo isso pode ser muito difícil. Além disso, existe no mundo vários outros tipos de corpos que precisam existir e viver também. E vocês, já pararam para pensar como tudo isso pode ser especialmente difícil para adolescentes? Vamos lembrar que a adolescência é um período da vida em que passamos por transformações no corpo e também por transformações no nosso papel social. E aí é um momento que pode ser bem complicado de enfrentar, quando a gente pensa em todo esse rigor do padrão de beleza. Afinal, o que é ser uma jovem bonita? O que é ser alguém dentro de um padrão de beleza? O que há de tão fantástico em se sentir no padrão? Muitas mulheres sentem vergonha de admitir que a preocupação em relação à aparência física, do corpo, do rosto, do cabelo e das roupas. Mas a verdade é que a nossa sociedade faz com que desde criança já tenhamos essa preocupação. Pertencer a esse padrão vai se tornando fundamental para a existência. E embora essas pressões recaiam de modo mais forte sobre os corpos femininos, elas também afetam os homens. Ter um corpo forte, sarado e barba desenhada. E até roupas, sapatos, da moda e coisas assim. O que evidencia o quanto a mídia e a publicidade exploram esses padrões de beleza, mesmo quando eles causam sofrimento, discriminação e sejam tão restritos. Pois é, atualmente a mídia até começou a trazer mais publicidades inclusivas, como diferentes faixas etárias e diferentes gêneros. Corpos mais magros, mais gordos, mas será que isso realmente é o suficiente? Será que isso torna a sociedade e os olhares mais inclusivos para a rica diversidade dos corpos humanos? Pode ser que com uma diversidade de corpos aparecendo na mídia, a gente eduque os sentidos para que as pessoas aprendam que o belo é muitas coisas. E mesmo quando aparecem corpos diversos, as pessoas estão sempre maquiadas ou de cabelo e unhas feitas, com a pele lisa e com vários filtros. Parece que na publicidade a vida nunca pode ser real. Sempre há uma padronização fazendo com que a gente se sinta insatisfeita com o que somos. Sim, parece que há ainda um longo caminho para trilharmos,
até que todos nós possamos nos sentir felizes nos nossos corpos. Porque ainda existem muitas exclusões, preconceitos e dificuldades de aceitação que a gente mesmo internaliza. Se a gente puder falar mais sobre isso e entender o quanto esses padrões são criados, talvez a gente possa ampliar o nosso conceito de beleza e viver mais tranquilo com o modo como somos. Pois é, André. Agora a gente encerra por aqui. Esse que é o último episódio da segunda temporada do Pode Psi Pensar. A gente espera que tenha sido possível compreender um pouco mais sobre como os padrões de beleza não são naturais e como a gente pode transformá-los. Entender um pouco mais sobre este tema tão atual e presente nos dias atuais nos ajuda a refletir sobre a diversidade humana e sobre como podemos diversificar aquilo que se entende como belo. Padrão de beleza social não é um padrão de beleza único e absoluto, e nem deve ser. A construção dessa beleza é muito maior do que só padrões estéticos. Cada um tem uma beleza única e especial que, embora possa não ser valorizada na nossa sociedade, precisa sim ser posta em discussão e em reflexão para que a gente seja mais tranquilo em relação a tudo que a publicidade nos impõe sobre os nossos corpos. Dessa forma, agradecemos a todos que nos acompanharam e ficamos por aqui, encerrando com a seguinte reflexão: será que o meu padrão de beleza é o que a sociedade me impõe ou o que eu me sinto bem? Afinal, como nos lembra a Naomi Wolf, a beleza é um mito que tem uma história. Foi criado para o controle dos corpos e deve ser enfrentado e superado. Obrigada por acompanhar com a gente esse último episódio da segunda temporada do Pode Psi Pensar, o podcast do curso de Psicologia da FAFIP-FUNEP. A segunda temporada, assim como a primeira, também teve 4 episódios, e a gente continuou refletindo sobre a adolescência a partir de temas e problemáticas que são social e culturalmente associadas a esse período da vida. Teve conversa sobre o uso de substâncias e os serviços prestados pelo CAPS-AD. Teve reflexão sobre orientação profissional e os determinantes das nossas escolhas. Teve conversa com o Grêmio Estudantil e reflexões sobre o uso da tecnologia digital. E agora, para fechar, pensamos sobre os padrões de beleza. Esse material permanece disponível e a gente espera encontrar vocês novamente. Eu lembro que essa segunda temporada contou com a edição de áudio do Lucas Stefanuto. Se tiver um tempinho, responda a nossa avaliação ou nos conte sobre o que você achou dessa temporada. Nós fazemos uma pausa agora e esperamos voltar em breve. Até a próxima!